Olá, então vamos dar, continuidade a mais um momento da nossa aula de arte da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Lúcia Santos, vou estar com vocês aqui nesse momento. Então, vamos dar início à nossa aula. Então, a aula de número 20, o objeto de conhecimento, fala o seguinte: ressignificação das práticas corporais para a construção do projeto de vida, o detalhamento e experimentação dos processos de criação que envolvam os movimentos e práticas artísticas e corporais para a produção de sentidos, certo? Então, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem, mais uma vez a professora Lúcia escolheu um cenário que nos chama a refletir, a pensar, a entrar em contato com a natureza, algo, que é uma fonte de conhecimento, de inspiração e que envolve todos os sentidos, a visão, o olfato, não é verdade? O tato e até mesmo provar algumas flores, algumas coisas assim, então o paladar também. Então, a natureza já foi fonte de inspiração e também quem quer trabalhar com o quê? Com o corpo, os sentidos, o relaxamento, então respirar, inspirar, isso traz um bem-estar. Também envolve a arte, quando nós falamos desse bem-estar, quando nós falamos do corpo enquanto, vamos dizer, ferramenta de expressão, nós também falamos da arte, esse corpo que fala, esse corpo que expõe através da dança, através da encenação teatral, e essa ressignificação desse corpo, desses movimentos que traz a arte, envolve a arte, é que nós vamos estar falando um pouquinho aqui na nossa aula de hoje. Então, vamos ver? Então, a ressignificação das práticas corporais para a construção do projeto de vida. O que esse corpo ele pode estar sendo trabalhado para o nosso projeto de vida enquanto bem-estar, enquanto arte, enquanto protagonismo? Então, ele refere-se ao processo de dar novos significados e propósitos às atividades físicas e corporais como parte integrante do desenvolvimento pessoal, construção de metas de vida. Continuando, isso envolve não apenas a prática de exercício físico, mas a transformação dessas práticas em ferramentas significativas para a promoção do bem-estar, autoconhecimento e consecução de objetivos pessoais. Então, o que eu quero falar nesse momento com vocês? Falar que o bem-estar do corpo, o corpo fala, o corpo motiva também. Ora, se eu estou sedentária, se eu não cuido dessa ferramenta que é o corpo, eu vou ter aquela vontade só de ficar deitada, de não fazer nada. Ai, não, amanhã eu faço, depois eu faço. E a atividade física, ela vai trazer benefícios para o corpo, não só para o corpo, mas também para a mente. E isso faz parte de um projeto de vida. Se eu estou bem fisicamente, eu vou estar mentalmente também bem, porque eu vou aprender a respirar, eu vou oxigenar o meu cérebro, e isso vai causar um bem-estar, e aí vamos dizer que vai surgir ideias, vai surgir motivações, porque quando eu estou sedentária, eu não tenho às vezes vontade nem de sair da cama, nem de fazer nada, ficar deitado, ou então eu começo aquela parte que nós já vimos, que é a questão do vício no celular, e isso quando a gente percebe, 1 minuto se torna em 5, 6 horas observando o celular. Não é verdade? Então isso, qual é o meu projeto de vida? O que eu posso projetar para o meu corpo, para a minha mente, para o meu fazer enquanto pessoa para melhorar? Então, eu tenho que também conhecer a minha autoexpressão corporal. Vamos ver? E aí os artistas utilizam seus corpos como meio de expressão artística, com diferentes formas de movimentos, gestos e postura como linguagem para comunicar emoções, narrativas e conceitos. Então, quando eu conheço o meu corpo, quando eu percebo ele enquanto espaço, eu posso comunicar
como vocês acabaram de apresentar aí, alguns movimentos, alguns mais tímidos, outros mais expressivos, mas o corpo falou. Às vezes não precisava nem do áudio, porque o corpo estava expressando, eu consegui expressar a minha ideia, o meu pensamento através dos movimentos. Então, isso é uma autorreflexão que eu faço do meu corpo, como eu quero expor, como eu quero falar. Até mesmo quando uma pessoa anda, você percebe às vezes que a pessoa ela é segura dos seus movimentos. Outras pessoas são mais tímidas, elas se curvam para andar, outras andam sempre de cabeça baixa, outros curvam o corpo de uma tal forma, outras ficam descansadas no próprio quadril. Então, você percebe até mesmo quando uma pessoa ela não está bem com uma roupa. Ela fica se puxando, ela fica se... Né? Então, quando eu visto uma roupa, eu vou falar também com o meu corpo. Então, eu tenho que estar o quê? Confortável, eu tenho que conhecer. Porque não adianta eu colocar uma roupa e estar toda puxando a roupa, puxando aqui embaixo, puxando para cá, porque isso vai trazer um desconforto para a própria pessoa e até mesmo para as pessoas que estão observando. Aquilo ali não está legal, a pessoa não está confortável com aquela roupa. Ou então anda com vergonha, né? Coloca uma roupa e eu tenho que colocar uma roupa, eu tenho que fazer uma autorreflexão e ver se eu estou bem, porque o meu corpo vai falar, a minha postura vai falar, como eu vou me colocar frente às outras pessoas. E isso também um artista trabalha. Ele tem que conhecer, ele tem que fazer uma autorreflexão do seu corpo, porque o corpo vai comunicar. A tua face vai comunicar ao público também o que eu quero falar, como eu quero falar. E isso tudo se desenvolve também o quê? Na prática de atividades físicas, eu tenho que praticar. É igual, nós não nascemos sabendo matemática, mas o exercício vai desenvolver uma habilidade que eu vou saber matemática, que 2 mais 2 é 4 e assim sucessivamente. Certo? Então, eu tenho que desenvolver também a questão da atividade física. Vamos ver? Então, atividade física como ferramenta transformadora. A ressignificação das práticas corporais envolve ver a atividade física não apenas como um meio de condicionamento físico, mas como uma ferramenta que pode influenciar positivamente diversos aspectos da vida. Exatamente. Ora, quando eu faço uma atividade física, quando eu tenho uma alimentação balanceada, eu estou tratando não só da minha mente, mas também do meu corpo, da minha saúde, né? Então, o que tem que acontecer? Essa conexão entre corpo e mente. Essas abordagens entre corpos e mente, né, que vamos ver agora, reconhece a estreita ligação entre o corpo e a mente. A prática regular de atividade física não é apenas benéfica para a sua saúde física, mas também para a sua saúde mental. Contribui para o equilíbrio emocional, a redução de estresse e a melhoria de qualidade de vida. Isso eu posso falar com propriedade. Quando você fica sedentário, quando às vezes, né, em questão, eu quero fazer tal coisa, não, eu faço amanhã um exercício, eu faço amanhã uma caminhada, e você vai deixando, de repente, o nosso corpo começa a gritar, ei, eu estou aqui, eu estou aqui. De repente, você vai em uma consulta médica, fazer alguns exames periódicos e você vê que o seu colesterol, gordura no fígado e etc. estão lá e que você poderia ter evitado através de quê? De exercícios físicos, de uma alimentação mais saudável. Isso aí eu posso falar com propriedade que é verdade. Então, nós temos sempre que cuidar tanto do corpo quanto da mente. Colocar isso como um projeto de vida, porque a partir daí eu vou ter mais energia, não é verdade? Para fazer as coisas, eu não vou ficar naquele sedentarismo, igual o homem lá da pré-história, que ficava sedentário só num lugar, certo? Só que o sedentarismo dele é de uma outra forma. Porque ele praticava assim, ele tinha que caçar, ele tinha que pintar, ele tinha que sobreviver, lutar pela sobrevivência. Então, a nossa atividade física que nós estamos falando como projeto de vida é um bem-estar corporal e mental. E aí nós temos que fazer o quê? Um autoconhecimento e empoderamento. E o que é isso? É ressignificar práticas corporais, implica em utilizar essas atividades como meio de autoconhecimento e empoderamento. O entendimento do próprio corpo e suas capacidades e limitações pode ser um componente fundamental na construção de um projeto de vida significativo. Ora,
Quando eu conheço o meu corpo, quando eu sei qual é o limite dele, isso não quer dizer que amanhã eu vou começar a pegar peso de 150, 500 quilos e começar a fazer musculação e começar a correr 1 hora. Não, eu tenho que ir aos poucos, eu tenho que conhecer, eu tenho que fazer uma autorreflexão, eu tenho que saber qual é o limite do meu corpo, até onde eu posso ir. Eu começo a caminhar 5 minutos, eu começo a conhecer, a ver os meus limites. E isso aí é o quê? É se autoconhecer também. E aos poucos você vai percebendo os benefícios que isso você está fazendo para conhecer, para se expressar. E o artista ele faz muito isso, ele utiliza muito a questão do corpo para conhecer, para se expressar. E aí, a partir do momento que eu conheço, que eu sei os meus limites, eu começo a fazer o quê? Minhas metas, que é o meu projeto enquanto pessoa. O que é essas metas? São propósitos pessoais, certo? Então, integrar práticas corporais no projeto de vida envolve a definição de metas e propósitos pessoais relacionados à saúde, desempenho físico ou até mesmo metas emocionais e espirituais. Isso pode incluir a busca por equilíbrio, felicidade, superação de desafios pessoais, entre outros. Então, esses propósitos de meta, amanhã eu começo a fazer o exercício, eu estava pesquisando para elaborar essa aula e, de repente, eu descobri exercícios que você pode fazer deitado na cama. São pequenos movimentos que você começa a fazer esses movimentos como atividade física. Eu não quero largar o meu celular. Deitado na cama, existem movimentos que você começa a fazer e isso vai fazer o quê? O teu corpo reagir. Daqui a pouco você já está levantando da cama, você já está querendo caminhar, você está querendo fazer outros exercícios. Então, são condicionamentos que passinhos, miúdos. E isso faz o quê? Oxigenação. Aonde? No nosso cérebro. E isso vai fazer o quê? Um bem-estar, ter mais energia, mais vontade de fazer as coisas, certo? E isso traz também o quê? Uma socialização e a comunidade. Quando eu estou bem, eu consigo me socializar com as pessoas muito melhor. Vamos ver? Participar de práticas corporais pode proporcionar oportunidade de socialização e pertencimento a comunidades específicas, o que contribui para a construção de uma rede de apoio e relacionamentos significativos. Ora, quando eu tenho um grupo de pessoas, quando eu começo a praticar esporte, de repente eu pratico, eu estou numa atividade, não só numa atividade física, mas eu posso estar num grupo de pessoas que se reuniu, começa a conversar, começa a praticar uma dança, um esporte, e aí eu começo a fazer o quê? Ter sociabilização com essas pessoas, eu começo a interagir. Até mesmo aquela pessoa que é mais tímida, ela começa a se desenvolver naquele grupo, a ter, a conversar, a participar mais, e isso vai fazendo o quê? A integração social das pessoas. Então, a arte ela também faz isso, essa integração social que é tão necessária para o desenvolvimento humano e pessoal. E aí, essa adoção de estilo de vida saudável faz o quê? A ressignificação das práticas. Tá? Então, vamos ver se a adoção de estilos de vida saudáveis, ressignificação das práticas corporais, frequentemente está associada à adoção de estilo de vida saudável. Isso inclui hábitos alimentares equilibrados, sono adequado e outras escolhas que contribuem para uma vida mais saudável e plena. Então, para que eu tenha uma vida mais plena, mais saudável, eu também tenho que fazer todo um projeto de vida que envolve a questão do sono, certo? Às vezes as pessoas ficam horas e horas no celular quando olham assim, já é 1h da manhã e ainda não dormiu. Tem que se policiar, não é verdade? Deixar um pouquinho o celular, ficar fazendo leitura até tarde, ter aquele momento, eu vou dormir tal hora. E começar a fazer o exercício, fazer uma alimentação. E isso tudo vai causando aquilo que eu falei para vocês, o bem-estar, que vai fazer o quê? Uma expressão criativa e artística que envolve esse bem-estar corporal. E o que é essa expressão criativa artística? Vamos ver? Então, algumas práticas corporais podem ser componentes artísticos e criativos. Então, aí, nós podemos citar a dança, yoga,
e outras formas de expressão corporal. Ressignificar essas práticas podem envolver a exploração da criatividade e autenticidade pessoal. Então, a nossa internet, ela não pode ser apenas algo para estar no WhatsApp, vendo o Instagram, vendo o Facebook, vendo outras redes sociais, mas ela pode também ser uma busca para esses exercícios. O que é yoga? A internet está lotada de aulas grátis aí, fazer exercícios, quais os tipos, eu posso pesquisar, eu posso me aprofundar e ver o qual eu me adequo melhor, o qual eu me sinto melhor praticando. Tem muita gente que não gosta de musculação, mas pode fazer outros exercícios, praticar outros exercícios, não é verdade? Ah, eu não gosto, mas eu gosto de dança. Então vamos fazer dança. Ah, como eu falei, a internet está cheio de opções, que tem aulas grátis, você pode estar observando e praticando. Ah, mas eu não tenho grupo. Faça sozinho, comece a praticar sozinho. Você vai ver que vai melhorar, né, o seu modo. Então, tudo isso é o quê? Uma ressignificação do projeto de vida que envolve o quê? A arte. E aonde é que ela está inserida nesse momento? Então, a arte, ela pode incluir diversas formas de expressão artística, como pintura, música, teatro, escrita, dança, entre outros. A arte é vista aqui como um meio para atingir objetivos pessoais e promover transformações. E aí vem a relação entre arte e corpo. Então, o que é isso? A arte, o bem-estar do corpo, né, que está interligado com a arte. É a multifacetada e profunda, abrangendo várias disciplinas e formas de expressão. Aqui estão algumas perspectivas sobre como a arte e o corpo estão interligados. Ora, quais são essa interligação que tem entre a arte e o corpo? Nós falamos de algumas aí, não é certo? Nós falamos do quê? Da dança, do teatro, da música, o cantar também faz bem. Certo? Então, nós vamos falar agora expressão corporal na arte. Vamos ver? Então, dança. A dança é uma forma de arte que incorpora movimentos do corpo como meio de expressão. Dançarinos usam seus corpos para transmitir emoções, contar histórias e explorar conceitos artísticos. Quando nós falamos da dança, que ela consegue expressar, através dos movimentos artísticos, né, histórias, emoções. Nós vamos ver durante as nossas aulas, já vimos algumas, que a dança ela pode, sim, expressar emoções, expressar sentimentos, certo? Então, continuando, nós vamos agora falar sobre a questão do quê? Do teatro físico. Vamos lá, que ela também faz parte. Algumas formas de teatro valorizam a expressão física e gestual, tanto quanto as palavras. O corpo do ator se torna uma ferramenta vital, né, na comunicação cênica, aquilo que nós já falamos. E aí nós temos, dentro desse teatro físico, nós temos a arte da performática. Então, a arte performática, artistas performáticos muitas vezes utilizam seus corpos como meio de expressão. A performance pode envolver elementos físicos, como gestos, posturas e movimentos, para transmitir mensagens ou provocar o quê? Reações. E aí nós temos a expressão corporal na arte, e nós temos um exemplo aqui sobre isso. A dança, né, é uma forma de arte que se destaca pela expressão corporal, utilizando movimentos, gestos, posturas para comunicar emoções, contar histórias e explorar conceitos artísticos. Um exemplo da expressão corporal na dança é a obra Lago do Cisne, coreografada, né? E aí ele vai contar essa história deste balé em um dos mais conhecidos e realizados em todo o mundo. O que é essa história, né, do cisne? Então, ela vai contar, ela é dramática, então é um balé que vai contar uma história da Odete, que é uma princesa transformada em cisne por um feiticeiro maligno. Tá? Então, a peça conta uma história de Odete, uma princesa transformada em cisne por um feiticeiro maligno. A expressão corporal desempenha um papel fundamental na transmissão das emoções e na narrativa da história. Alguns elementos notáveis de expressão corporal em um Lago do Cisne inclui. O que vai incluir? Aí eu trouxe algumas imagens
que é a postura e movimento do corpo. Aí nós temos um desenho que representa essa questão. Quando Odete dança como cisne branco, sua postura é elegante, étera e frágil, transmitindo a pureza e a vulnerabilidade de sua condição. Então, a questão, principalmente no balé, é essa postura muito rígida, muito autêntica, mas que traz uma dramaticidade. E aí, dentro disso, nós temos o contraste, quando ela dança, né? O cisne negro, sua postura é mais ousada, sedutora e cheia de confiança, refletindo a malícia do personagem. Nós temos gestos e expressões faciais, que é aquilo que nós falamos, que o nosso corpo ele transmite também. E quais são esses gestos e expressões faciais? Vamos ver? Os bailarinos usam gestos sutis, como o movimento das mãos e a expressão facial para comunicar emoções. Os gestos delicados de Odete refletem tristeza e esperança, enquanto os gestos mais intensos de Odile destacam astúcia e sedução. Aí nós temos uma imagem também. E outra coisa é os movimentos sincrônicos que acontecem nesse espetáculo. Eu trouxe uma imagem para vocês que representa justamente esses, né, movimentos sincrônicos, que são o quê? O contraste também dessas danças. Os movimentos sincronizados do corpo dos bailarinos em coreografias como a dança do cisne destacam a harmonia e a coesão do grupo. Contraste dos movimentos, como saltos vigorosos e giros rápidos, são usados para criar atenção, drama, intensidade na narrativa. E essa expressão da narrativa? Cada movimento da dança tem uma função narrativa, ajudando a contar a história da luta de Odete contra as forças do mal e o seu desejo de encontrar o verdadeiro amor. A expressão corporal na dança transcende uma mera execução de técnica e se torna uma linguagem artística poderosa. O Lago do Cisne é apenas um exemplo notável, mas há uma ampla variedade de estilos de dança e peças coreográficas que exploram a expressão corporal de maneira única e emocionante. Então, aqui nós temos também o corpo como meio de expressão artística, que fala o seguinte: artes visuais, a representação do corpo humano é uma das características comum nas artes visuais, pintura, escultura e fotografia. Muitas vezes explora a anatomia humana como uma forma de expressão artística, como nós estamos vendo aí na imagem, uma releitura de uma obra clássica. Aí nós temos a arte contemporânea, que fala sobre o grafite, que é uma representação de uma arte contemporânea que vocês estão vendo na imagem, certo? Frequentemente exploram o corpo como uma plataforma para discutir questões sociais, políticas e culturais. O corpo humano é frequentemente utilizado como um veículo para transmitir mensagens e provocar reflexões. E aí, o corpo como meio de expressão artística. Nosso corpo tem que estar bem, não é verdade? Como nós falamos. O corpo como meio de expressão artística nas artes visuais podem se manifestar de diversas maneiras. Artísticas frequentemente exploram a anatomia humana, seus gestos, movimentos e até mesmo a ausência do corpo para criar obras de significado profundo. Aqui estão alguns exemplos. Os autorretratos. O que é isso? Artistas muitas vezes usam seus próprios corpos como sujeito para autorretratos. Isso pode envolver a representação literal do artista em uma interpretação simbólica de sua identidade. Autorretratos, como o Colar de Espinho, o Beija-Flor, de Frida Kahlo. Então, nessas obras, retratam dores físicas e emocionais usando os elementos simbólicos para expressar suas experiências. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns figurinos da Frida Kahlo, certo? Que representam justamente essa questão, né? A questão cultural da Frida Kahlo, aonde ela traz toda essa sua expressão. Então, vamos ver. Então, aquela questão cultural que eu falei para vocês da Frida, a questão das cores. Então, que ela faz o quê? Ela traz em suas obras esse retrato cultural. E aí nós falamos dos autorretratos, não é verdade? Vamos ver aqui, nós temos uma foto que ela justamente trabalha essa questão do autorretrato. Deixa eu colocar aqui para vocês, só um instante.
Ok, vamos aqui. Então, aqui, essas peças todas fazem parte justamente dessa questão da história, que é o autorretrato. Como é o autorretrato? São coisas que caracterizam a Frida Kahlo e é uma imagem que retrata a sua própria imagem, como nós estamos vendo aqui, né? Retratam a sua própria imagem. Então, trabalhar esse quesito, o seu vestuário, com a sua própria imagem, trabalhando esse autorretrato. Então, nós temos também a representação do corpo humano, que é o quê? A representação do corpo humano é uma tradição nas artes visuais, pode ser realista, estilizada ou abstrata, dependendo da intenção do artista. Aqui eu trouxe uma história do homem, né, de Leonardo da Vinci, o Vitruviano, que ele expressa o corpo humano de uma forma geométrica, que ele diz que o homem está envolvido, vamos dizer, em um círculo, que esse círculo ele pode ser transformado em todas as formas geométricas, certo? Então, este desenho renascentista representa o corpo humano em proporções ideais, refletindo a busca pela perfeição e equilíbrio. Então, eles buscavam o quê? A perfeição humana. E aí nós temos a arte abstrata, que é justamente alguns artistas exploram a expressão corporal por meio de gestos espontâneos e abstratos. As pinceladas e formas podem refletir a energia, emoção e movimento do corpo. Nós temos o exemplo abstrato aí nessa imagem, na parte superior, que é do Jacques Pollock, né, que é uma obra de número 5, de 1948. Ele aplicava tinta de forma gestual, usando o corpo e gestos amplos para criar composições dinâmicas. E aí a performance da body art, que é o quê? É a utilização do próprio corpo enquanto ferramenta, enquanto suporte artístico. Alguns artistas usam seus próprios corpos como meio de expressão em performances ao vivo ou instalações. Isso pode envolver pintura corporal, modificação corporal, temporária e exploração de limites físicos. Aqui nós temos o exemplo da Yoko Ono, né, que era a esposa do John Lennon, uma artista de performance que envolve seu corpo em várias peças, como, né, onde ela convidava o público a cortar suas roupas com tesoura, explorando a vulnerabilidade e a confiança. E nós temos a escultura ou instalações, eu trouxe aqui o Pensador, que é uma escultura muito conhecida, que aí representa o corpo humano ou parte do corpo. Podem ser usadas para transmitir mensagem simbólica ou explorar temas como a identidade, vulnerabilidade e a metamorfose. Trouxe para vocês, como eu falei, que é o Pensador, uma dessas 4 imagens, que representa o quê? Que ele é de Augusto Rodin. Esta escultura icônica representa um homem nu em profunda contemplação, destacando a introspecção e o poder da mente. Então, dentro desse contexto, quando nós falamos do corpo enquanto matéria, enquanto suporte para a arte, nós estamos falando de como o corpo pode ser utilizado. Nós vimos aí que a body art ele pode trazer o corpo enquanto suporte, utilizar o corpo com pintura, ou então roupas que o corpo vai fazer parte dessa performance, certo? Então, o corpo ele tem que estar alinhado com a sua mente. O que eu quero? O que eu quero fazer com o meu corpo? Quais são os benefícios? Então, a arte ela traz isso muito, muito sério. E nós colocamos aqui fazendo essa transversalidade do nosso conteúdo com o nosso projeto de vida, trazendo esse suporte, né, enquanto matéria, enquanto que é o nosso corpo, que ele pode nos proporcionar. Falamos que o corpo ele pode ser trabalhado de várias formas e que o corpo ele fala, ele transmite, às vezes não precisa nem o som. Aquilo que eu falei para vocês, a tua forma como tu caminha, tu demonstra tristeza, tu demonstra alegria, tu demonstra propriedade, segurança. O teu olhar diz, às vezes você não fala nada, mas alguém que te conhece diz, por que tu está triste? Eu não falei nada, como é que a pessoa sabe que eu estou triste? Como é que você sabe? Quando uma pessoa diz, nossa, mas tu está muito alegre, o que aconteceu? Eu não falei nada, porque o meu corpo falou. Até mesmo o teu desenho, quando tu te expressa, o teu desenho ele vai falar as cores que tu vai utilizar, como nós já falamos, sobre a questão das ferramentas.
né, dos suportes que eu utilizo, dos recursos que eu utilizo na minha obra de arte. Então, quando o meu interior, o meu psicológico, ele fala, ele vai se expor através da minha arte. Como? Através da dança, através das artes visuais, através do teatro, através da música, eu vou expressar os meus sentimentos. E quando eu passo isso através do meu corpo, através da minha forma de pensar a arte, quando eu entrego para o meu público, o público em geral, ele vai ressignificar essa obra de arte, ele vai dar o seu sentimento para aquela obra de arte. A arte não me pertence mais. Então, eu sempre digo que a arte ela é inacabada, porque quando o artista diz, ele entrega seu corpo, ele faz a sua performance, o público vai dar o significado, o público vai ressignificar a sua expressão. Certo? Então, finalizamos a nossa aula.